Olá! Nessa videoaula nós abordaremos função inversa. Seja f de a em b uma função bijetora, a função inversa de f é uma função de b em a, designada por f a menos 1 de b em a, que pega os elementos do conjunto B e associa aos elementos do conjunto A. Tá? Então esse a menos 1 aqui, ó, f a menos 1, não indica a potenciação, é uma indicação para função inversa. F a menos 1 é a função inversa de f. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente chama a atenção o seguinte: para que uma função f seja inversível, ou ele tenha uma inversa associada a ela precisa ser uma função bijetora. Por que ela tem que ser uma função bijetora? Porque f ser uma função bijetora vai garantir que a sua inversa também seja uma função. Por exemplo, vamos supor que a gente tome uma função que seja injetora e não sobrejetora, né? Eu vou incrementar, se eu incrementasse um elemento aqui, eu teria uma função, né? Ainda é uma função, ela é uma função injetora, né? Porque para diferentes valores de x eu tenho diferentes imagens, mas eu acrescentei isso aqui, ele é uma função injetora, porém não é sobrejetora. Na hora que eu fizer a inversa, o que vai acontecer? Vai aparecer um y4 aqui, ó. Vai aparecer um y4 aqui, certo? E o que aconteceria? Então essa relação inversa aqui não seria uma função. Não é uma função porque existe esse elemento aqui, y4, que não está associado a nenhum elemento de y. Então isso fere a definição de função, tá? Então, isso aqui não pode acontecer quando a gente está trabalhando com função inversa. Não podemos ter funções que são injetoras e não sobrejetoras. Por outro lado, supondo que a gente tivesse uma função sobrejetora, aqui nesse caso f é sobrejetora, f é uma função sobrejetora, né? E, porém, ela não é injetora, porque diferentes valores de x estão associados à mesma imagem, tá? Porém ela continua sendo uma função, é uma função f. Ela só não é bijetora. E aí o que aconteceria? Ó, na hora que você fosse fazer a relação inversa, tá? Então esse y3 estaria associado a x3 e x4. y3 estaria associado a x3 e x4. Então, quando isso acontece aqui, essa relação inversa não é uma função, tá? Então, se eu tiver uma função desse tipo aqui, ela não pode ser inversível, porque na hora que você tentar se inverter, na hora que você cria uma relação inversa, essa relação inversa ela não é uma função. Então, para que uma função seja inversível, ela precisa ser uma função bijetora. Tá? Tem outras características também que nós podemos observar logo aqui no início. Ó. A gente pode observar aqui que o domínio do conjunto A, o domínio da função f é o conjunto A, e a imagem da inversa também é o conjunto A. Podemos observar que a imagem de f, o conjunto B, né, y1, y2, y3, e o domínio da inversa é também y1, y2, y3, tá certo? Então tem essas e outras propriedades aí que a gente vai chamar a atenção. Pegando uma notação, uma representação simplificada, né, da função f, aqui nós temos f aqui de a em b, esse x aqui representa os elementos do domínio, representa x1, x2, etc. E aqui representa os y's da imagem aqui, né? y1, y2, etc. F está fazendo associação xy, né? Então cria um par ordenado xy para a função f. Tá? O domínio da função f é o conjunto A e a imagem da função f é o conjunto B. Se tomarmos a função inversa vai fazer o quê? Vai pegar os elementos da imagem e trazer de volta no domínio. Ele vai associar y em x
vai pegar os pares ordenados yx, tá? E a gente tem que esse vai ser o conjunto de partida, o B vai ser o conjunto de partida, ele parte daqui, aqui é o domínio da inversa, e chega aqui é a imagem, aqui é o conjunto imagem da função inversa. Então, a função inversa pega B e associa em A, conjunto B em A. Então, o domínio da inversa é o conjunto B e a imagem da inversa é o conjunto A. E como a gente tinha observado anteriormente, né, o domínio da função f é a imagem da sua respectiva inversa, e a imagem da função f é o domínio da sua inversa, tá? Essa é a primeira observação. Bom, vamos ilustrar isso aqui, né? Vou tomar dois conjuntos, conjunto A 0, 2, 3 e 5, B menos 7, menos 3, menos 1 e 3. Vamos fazer uma representação aqui em um diagrama. Eu vou pegar aqui os elementos do conjunto A e vou fazer associação através dessa lei aqui, menos 2x mais 3. Vou pegar cada um desses elementos de x e substituir aqui nessa função, tá? Ao substituir aqui, por exemplo, 0, né? Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 3 igual a 3, tá? Não vou fazer para todos não, mas vou dando os resultados um a um. Para x igual a 0, o y igual a 3, f de 0 igual a 3. Para x igual a 2, ali f de 2 vai ser igual a menos 1. Para x igual a 3, né, fazendo x igual a 3 ali, o f de 3 vai ser igual a menos 3. E para x igual a 5, f de 5 igual a menos 7. Você pode conferir com calma, um por um, substituindo os valores de x aqui e fazendo essa continha aqui, tá? Bom, obtendo isso aqui, eu já tenho a função inversa. É só pegar, né? É só pegar os elementos aqui, ó, de y e associar a x. 3 associa a 0, menos 1 associa a menos 2, menos 3 a menos 3 e menos 7 a 5, tá? Então, eu obtenho os pares ordenados da função inversa, tá? Aqui eu obtive os pares ordenados da função f, como eu havia dito, 0, 3, 2 menos 1, 3 menos 3, 5 menos 7. Se eu inverter esses pares ordenados aqui, ó, de f, eu vou achar a função inversa aqui, ó, 3, 0, que é a inversão de 0, 3, menos 1, 2, que é a inversão de 2 menos 1, e assim por diante, tá certo? Bom, aí a gente pode perceber nessa ilustração, né, o domínio da função f, que é 0, 2, 3 e 5, é a imagem da inversa, 0, 2, 3 e 5. E a imagem da função f, que é 3 menos 1, menos 3, menos 7, é o domínio da função inversa. Tá certo? Então, temos isso aí nessa ilustração. A outra observação é o seguinte, né? Tomando a f bijetora, portanto, uma f inversível. Na função inversa de f, a gente tem o quê? Tem os pares ordenados, né? xy pertencente a f, que equivale a dizer que yx pertence a f menos 1, tá certo? Então, se xy pertence a f, equivale a dizer que yx pertence a f menos 1. Quando eu pego, tenho pares ordenados do tipo xy na função f, ao inverter isso aqui, eu crio um par ordenado da função inversa. Na inversa da inversa de f, a gente tem a seguinte relação. Se eu partir da inversa aqui, ó, yx pertencente a f menos 1. Se eu inverter a função inversa, o que eu tenho? Troco a ordem dos pares ordenados aqui. Y passa a ser x, x passa a ser y, e eu volto ao que era antes, lá no início, tá? Então, essa representação aqui significa a inversa da função inversa, tá? Eu aplico a inversão duas vezes. Conclusão: a inversa de uma função inversa é a própria função f. Bom, agora eu vou dar 3 exemplos da determinação da função inversa a partir da sua lei de definição, da sua fórmula,
tá? Bom, exemplo 1. Seja f de RR, uma função bijetora, determine a função inversa de f de x igual a menos 7x mais 12. Então, para fazer isso aí, eu gosto de escrever a f de x como y igual a menos 7x, etc. Né? Troca esse f de x pelo y. Tá? Até agora a gente não fez nada demais, né? Só estou renomeando aqui a imagem, ao invés de f de x, estou chamando de y. O primeiro passo para a inversão vai ser, eu troco x por y e y por x. Isso aqui é, na verdade, a aplicação da definição da função inversa. Aqui eu troco os papéis, aqui o x, que era elemento do domínio, vai passar a ser imagem. Portanto, x troca para y, e y, que era imagem, passa a ser domínio, e a gente troca y por x. Tá? Tá aqui já invertido, né? Trocado, y trocou para x, então x aqui, no lugar de x vai ser y, e aqui as constantes permanecem. Pronto, primeiro passo já está aí. No segundo passo, a gente isola o y. Vou partir daqui e isolar o y, né? Vou partir do passo de onde eu parei no passo anterior e isolar o y. Para isolar o y aqui, eu vou passar menos 7y para a esquerda e o x passa para a direita, trocando de sinal aqui. Esse é negativo fica positivo e esse é positivo fica negativo. Olha o que acontece. Está aqui, tá vendo? Ficou menos x e ficou mais 7y. Bom, estou quase lá. Basta então dividir essa turma aqui, menos 7x, ou menos x mais 12, divide por 7. Tá? Dividir tudo por 7, já tem um resultado. Já isolei o y, tá? Isolei o y e a minha resposta é a função inversa de f de x é menos x mais 12 sobre 7. Tá? Achei o primeiro resultado. Para essa questão aí, a gente vai fazer uma verificação. Tá? Uma verificaçãozinha numérica. Eu vou tomar x igual a 1 em f. Né? Eu chego lá, substituo x igual a 1 na função f de x. Então vai ficar menos 7 vezes 1 mais 12 igual a 5. Que resulta 5. Ou seja, f de 1 igual a 5, ou seja, o par ordenado 1, 5 pertence à função f. Tá? O par ordenado 1, 5 pertence a f. Se eu inverto, o par ordenado 5, 1 pertence à função inversa. Tá? Então, eu calculei o par ordenado da função inversa a partir da função f. Mas eu posso calcular direto. Aqui, se eu calcular para x igual a 5 na função inversa, olha o que vai acontecer. Eu pego 5, x igual a 5, substituo aqui na função inversa, menos 5 mais 12 sobre 7, 7 sobre 7, que dá 1. Eu tenho f é menos 1 de 5 igual a 1, né? Ou seja, 5, o par ordenado 5, 1, ele pertence à função inversa, tá? Então aqui só foi, a gente testou aqui e fez uma correlação aqui com esse par ordenado que a gente encontrou invertendo a ordem, tá? Então aqui de fato a gente tem uma lei que pega o elemento 5 e leva no 1. Tá? Então eu peguei na função f, eu peguei 1, o elemento 1 associou ao 5, e a função inversa pegou o 5 e trouxe de volta para o 1. Tá? Então a gente obteve a lei da função inversa. Tá? Então toda função f de x que tem uma lei, ela vai ter uma outra... a sua função inversa tem uma lei que vai pegar os elementos aí da imagem levada por x e trazer de volta para o domínio. Vamos ver um segundo exemplo. Determine a função inversa da função real bijetora f de x igual a raiz cúbica de x menos 2. Tá? Como eu falei antes, aí eu gosto de renomear aqui, ó. Renomeei y igual a raiz cúbica de x menos 2. Vou aplicar o primeiro passo. Troque x por y e vice-versa. Aqui era y, vai ser x. Aqui x vai ser trocado por y. Segundo passo, vou isolar o y, né? Então vou partir daqui
de onde eu deixei no primeiro passo, eu vou isolar o y. Para isolar o y, essa raiz cúbica de y passa para o lado esquerdo e o x passa para o lado direito, trocando de sinal. Aqui fica, era positivo, fica negativo, aqui também. Bom, como apareceu o negativo aqui do lado esquerdo, toda vez que isso acontece, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu faço o jogo de sinal da multiplicação. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Fiz o jogo de sinal da multiplicação. Ainda não terminei de isolar o y. Para isolar o y, eu tenho que aplicar alguma coisa do lado esquerdo e direito que não altere a igualdade. O que eu vou fazer? Como eu quero eliminar a raiz cúbica, eu elevo ambos os membros aqui por 3. Elevo tudo ao cubo. Ao elevar a raiz cúbica ao cubo, eu cancelo a raiz cúbica aqui com essa potência aqui, esse expoente de 3. Aí ficou y, tá vendo? Esse y aqui veio daqui, ó. X mais 2 elevado ao cubo, eu deixo ele nesse formato aqui. Resposta, a função inversa de f de x é x mais 2 elevado ao cubo. Terceiro e último exemplo, determine a função inversa f definida por y igual a 2x mais 3 sobre x menos 1. Determine também o domínio e a imagem de f e f menos 1. Tá? Então, primeiro a gente vai achar a lei que define a função inversa aqui, aplicando aqueles dois passos. Primeiro, troco x por y e vice-versa. Troco y por x também. Então, aqui vai ser x no lugar desse y, x igual a 2y mais 3 sobre y menos 1. Tá? Troquei aqui também. Vou isolar o y. Então, vou partir de onde eu fiquei no passo 1 e vou isolar o y. Para isolar o y aqui, o que eu vou ter que fazer em primeiro lugar? Aqui eu tenho x igual a uma fração, né? A uma razão aqui. Então, eu vou multiplicar x vezes y menos 1, porque trata-se, na verdade, de uma proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes y menos 1 é igual a 2y mais 3 vezes o 1, que está invisível aqui debaixo do 1. Tá? 2y mais 3 vezes 1. Tá? 2y mais 3. O que eu vou fazer aqui? Multiplico x vezes y, x vezes menos 1. Tá? Menos x sobre 2x mais 2y mais 3. E aqui eu vou organizar da seguinte maneira, né? Vou trazer todos o y para o lado esquerdo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui antes, né? Eu cheguei aqui nesse ponto, ó, tá? Depois de multiplicar aqui x vezes y e x vezes menos 1, aqui eu permaneci. Tá, vamos pensar daqui. Para isolar o y, eu tenho que pegar esse y e passar para o lado esquerdo aqui. E tudo que não tem y passa para o lado direito. Esse daqui está, entre aspas, colado com y, né? Como um fator. Então ele vai ficar aí do lado esquerdo também. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu passei o 2y para cá, troquei de sinal, e o x passei para cá, trocando de sinal. E o 3 permanece. Aqui coloquei o fator comum em evidência, que é y. Ao colocar o fator comum em evidência, o que é que eu faço? Divido xy por y. Cancelei o y, ficou x. Divido menos 2y por y. Cancelo o y, fica o menos 2. Do lado de cá, do lado direito, eu vou preservando aqui. Bom, só falta mais um passo para terminar. Mais uma etapa para terminar. Y vai ser igual a x mais 3. E eu divido tudo por x menos 2. Pronto, tenho aí minha resposta. A função inversa de f é x mais 3 sobre x menos 2. Agora vamos responder aquela pergunta lá do início. Determine também o domínio e a imagem de f e f menos 1. Bom, para fazer isso a gente tem que relembrar algo que a gente já falou lá, né? Uma característica de f e f menos 1. Que o domínio da função f é a imagem da sua inversa e a imagem da função f é o domínio da sua inversa. Nesse caso aqui, nós podemos determinar o conjunto domínio de cada uma das funções. Tá? Se eu olhar bem aqui para a função f, aqui está a função f, o domínio da função f, que é uma função racional, vai ser determinado pelo seguinte, né? De um modo geral, o domínio de uma função é o conjunto de valores de x, tais que o y é um número real. Então, se eu observar bem aqui, ó, nessa função racional,
eu tenho um denominador x menos 1. Se x for igual a 1, o denominador é 0 e o numerador é 5. Vai ficar 5 sobre 0. 5 sobre 0 não é um número real. Então, para x igual a 1, o y não é um número real. Então, eu vou pela exceção aqui. O domínio são todos os reais, com exceção do 1. Tá? O domínio da função f é a imagem da sua inversa. Então, se o domínio da função é r, todos os reais, com exceção do 1, r menos 1, o conjunto imagem da inversa também é r menos 1. Tá? E aqui eu tenho a imagem de f é o domínio da sua inversa. Se eu olhar aqui a função inversa, ó, x menos 2, deixa eu tirar aqui um pouquinho, tá? Depois eu volto. Aqui o domínio da função inversa, né? Domínio da função inversa, eu vou fazer também da mesma forma que eu fiz da função f, né? Que eu observei aqui na função f, é também uma função racional, só que o denominador aqui agora é x menos 2. O denominador da função inversa é x menos 2. Então, o domínio da função inversa vão ser todos os reais, com exceção de 2, pelo mesmo motivo aqui, que esse aqui é r menos o 1. Tá? Então, aqui vai ser todos os reais menos o 2. Isso daqui é o domínio da função f menos 1. Tá? Então, pela lei de definição, eu posso determinar o domínio da função f, que é r menos 1, e o domínio da função inversa, que é r menos 2. A partir disso, eu acho o conjunto imagem. Se o conjunto domínio de f é r menos 1, a imagem da inversa é r menos 1. Se o domínio da função f menos 1 é r menos 2, a imagem da função f também é r menos 2. Tá? Então, está aqui resumido tudo isso que eu falei. O domínio da função f é igual à imagem da sua inversa, que é r menos 1. E a imagem da função f, que é o domínio da inversa, é igual a r menos 2. Tá? Então, assim a gente encerra esses 3 exemplos aí. Vamos falar de uma relação muito interessante entre uma função e a sua inversa, que é a relação de simetria. Uma relação de simetria que a gente vai mostrar aqui através da abordagem gráfica. Para entender melhor essa relação de simetria, que é uma relação de simetria eles são simétricos em relação à primeira bissetriz, né? A gente vai ver como funciona isso para 2 pontos, tá? Como é que 2 pontos são simétricos em relação à primeira bissetriz? Quando é que 2 pontos são simétricos em relação à primeira bissetriz? Bom, 2 pontos P e P' são simétricos em relação à primeira bissetriz se e somente se a abscissa de P é igual à ordenada de P' e a ordenada de P é igual à abscissa de P'. Então, o simétrico do ponto, por exemplo, P de coordenadas xy em relação à primeira bissetriz é o ponto P' de coordenadas yx. Observe aqui, o ponto P tem coordenadas xy e o seu simétrico em relação à primeira bissetriz tem coordenadas yx. Vamos mostrar isso aqui. Vamos tomar um plano cartesiano e um ponto. Vou tomar aqui a primeira bissetriz, que tem a equação y igual a x e também é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque ele passa na primeira e terceira primeiro e terceiro quadrante, né? Então, é bissetriz dos quadrantes ímpares. Passa no quadrante 1 e no quadrante 3. Uma bissetriz, ela corta um ângulo em 2 ângulos, ela divide o ângulo em 2 ângulos congruentes, né? Então, no caso, se ele divide o primeiro quadrante aqui em 2 ângulos de 45 graus, divide em 2 ângulos de 45 graus. Então, essa é a primeira bissetriz, gente. A primeira bissetriz é a reta y igual a x, tá? Bom, tomei o ponto P, primeira bissetriz. Esse ponto P tem coordenadas x e y.
eu vou tomar um ponto pelinha simétrico em relação à primeira bissetriz. Basta tomar a abscissa Y e a ordenada X, tá? E aqui eu tenho o seguinte, ó, se eu passar um segmento P', certo? Esse segmento vai ser perpendicular à reta y igual a x, é perpendicular à primeira bissetriz, né? Ao mesmo tempo que P e P' são equidistantes, né? Eles têm a mesma distância em relação à primeira bissetriz aí, tá certo? Então é isso que é a simetria entre dois pontos. Vamos ver como é que é a simetria entre duas funções, né? Duas funções. Cada função é um conjunto de pontos. Se eu tenho uma função f e a função f é menos 1, a partir da função f, para encontrar f menos 1 é só inverter a ordem dos pares ordenados. Portanto, então é natural que o conjunto de pontos da função f seja simétrico em relação à primeira bissetriz ao conjunto de pontos dado por f menos 1. Vamos ver isso aqui ilustrado no gráfico. Vou pegar a função f de x igual a 2x mais 4. Tá? Eu já dei aqui a inversa, a gente já sabe como caminhar para encontrar a função inversa aqui. Nessa tabelinha azul é a tabela da função f. Essa tabelinha aqui vermelhinha é a tabela da função inversa. Tá? Eu peguei os valores de x e substituí em f, 2x mais 4. Né? Então aqui para x igual a menos 3, menos 2 vezes 3 mais 4, achei menos 2. E assim por diante. Para os outros valores de x eu fui achando os valores de y. Aqui, ao inverter aqui a ordem dos pares ordenados, ó, menos 2, menos 3, 0, menos 2, 2, menos 1, etc. Né? Menos 3, menos 2, se eu inverter, menos 2, menos 3, e assim por diante. Eu tenho a tabela da função inversa. Ok? Bom, podia também obter aqui, pegando os valores aqui do domínio, que vai ser essa imagem aqui, substituindo x nessa equação, dá no mesmo. Você vai encontrar menos 3, menos 2, menos 1, etc. Tá bom? Bom, eu vou fazer o gráfico e vamos ver o que vai acontecer no gráfico. Isso aqui eu vou fazer no GeoGebra, né? Aqui é interessante que vocês vão aí nesse link aí, ó. Pega esse link aí e dá uma olhada no GeoGebra. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E é interessante que vocês comecem a usar o GeoGebra tanto para estudar aqui quanto para ensinar também, que vocês forem trabalhar em sala de aula. Vamos fazer uma modelagem aqui bem rápida no GeoGebra. Eu vou abrir o GeoGebra aqui, ó. Aqui está o GeoGebra aberto. Na verdade eu já digitei aqui aqueles pontos da tabela, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Eu vou digitar aqui, ó, digitei ali no GeoGebra os pontos menos 3, menos 2, né? Ali menos 2, 0, menos 1, 2, etc, etc, tá? Vou digitar primeiramente os pontos da tabela da função f. Vamos voltar lá. E aqui eu digito aqui, ó, o primeiro ponto ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para ver. Aqui com detalhes aqui. Primeiro ponto aqui eu digitei, tá? Que é o ponto menos 3, menos 2. Dá para ver agora aqui direitinho, tá? Tá digitado aqui, ó. Eu já tinha digitado. Ao digitar aqui, esse ponto aparece aqui no plano cartesiano, ok? O segundo ponto é menos 2, 0. O terceiro ponto é menos 1, 2. O ponto D, que já está aqui em cima, ó, 0, 4. O ponto seguinte é 1, 6. E o último ponto é 3 e 8. Tá? Vocês veem que ao traçar esses pontos aqui, né? Você tem um alinhamento, tem uma tendência. Aí eu traço a reta aqui. Essa reta aqui representa a função f, certo? Bom, agora eu vou lá, volto lá e vou digitar esses pares ordenados da tabelinha vermelha, que é da função inversa. Menos 2, menos 3, 0, menos 2, etc. A gente pode observar aqui no gráfico também, ó. Aqui, por exemplo, ó, vou pegar o primeiro ponto aqui. Menos 2, menos 3, né? Eu peguei esse par ordenado aqui, quando eu troco a ordem, eu gero esse par ordenado de cá, tá? Menos 3, menos 2, ao inverter fica menos 2, menos 3. E aí, o segundo ponto, ponto H,
0 menos 2, depois vem 2 menos 1, 4, 0, 6, 1, e aqui é 8, 2, tá? Eu marquei os pontos e aqui vou ligar esses pontinhos vermelhos, vou ter a minha função inversa, tá certo? Então aqui, ó, vamos observar o seguinte, ó, esse ponto tem como simétrico esse aqui e vice-versa, né? Esse ponto da F tem como o simétrico em relação ao eixo a primeira bissetriz isso aqui, né? Ou seja, quando eu pego esse ponto e inverto, eu tenho esse ponto aqui eu inverto a ordem, gero esse ponto aqui. Esse daqui 0,4, ao inverter, eu tenho esse aqui, tá? Bom, aí, se eu passar aqui uma reta, essa reta y igual a x, que é a primeira bissetriz, essa da linha preta, aqui eu tenho azulzinho aqui, a função f, vermelho, a função inversa, e aqui pontilhado, o meu ponto de referência é a minha linha de simetria, tá? O que a gente observa nessa simetria aqui, ó? Se eu for imaginar isso aqui como um papel, né? E essa linha pontilhada aqui como uma dobra, se eu dobrar nessa linha pontilhada, o que acontece? Esse ponto J aqui, ó, ele vem e se sobrepõe ao ponto D, o ponto I ao ponto C, o ponto H ao ponto B, o ponto G ao ponto A e assim por diante, tá? Então, quando eu for dobrar, eu vou ter essa parte daqui, ó, ela se sobrepõe a essa primeira parte aqui, tá certo? Quando eu dobrar essa parte aqui, esses pontos se sobrepondo, significa que essa linha reta daqui vermelhinha vai se sobrepor a essa linha reta aqui azul. O mesmo vai acontecer nessa parte inferior aqui, ó. Essa parte aqui, ao ser rebatida, né, como a gente chama, ela vai coincidir com essa partezinha aqui, certo, gente? Então, tem várias coisas aí que a gente pode observar aí no GeoGebra. Então foi isso aí, essa modelagem computacional, tá? Então, para encerrar aqui, vamos ver rapidamente outros exemplos. Eu tenho um exemplo de uma função f aqui, ó, eu peguei x ao quadrado, só que eu peguei apenas o ramo do primeiro quadrante, né? Aqui, ó, eu peguei a função f, que é x ao quadrado, de r mais em r+. Por que eu peguei de r mais em r+? Para poder ela ser uma função bijetora, tá? Se eu pego ela de r em r ou de r em r+, eu não posso fazer a função inversa dessa função completa, tá? Então, eu peguei uma parte da parábola aqui. Na hora que eu faço a inversão, eu tenho raiz de x, tá? Função raiz aqui. Aqui é uma função de r em r também. Outra função também que é bastante importante é a função exponencial e a sua respectiva inversa, que é a logarítmica, né? Toda exponencial tem como inversa uma logarítmica. E toda logarítmica tem como inversa uma exponencial. Essa de azul aqui é exponencial, f de x. Essa aqui de vermelho é exponencial log de x na base 2. Tá? 2 elevado a x, a base aqui dessa exponencial é 2. E log de x na base 2 vai ser a sua inversa. Tá? Observa aqui também, ó, que a função exponencial é definida de r em r asterisco, né? R menos o zero. E a função inversa é definida de r asterisco em r. Isso pode ser notado aqui no gráfico, tá? Aqui o domínio é R, tá vendo? O domínio é R e a imagem é r asterisco. Aqui o domínio é r asterisco e a imagem é R, tá? Então, o domínio de f é a imagem da inversa. E a imagem de f aqui é o domínio da inversa. Ok, gente? Então, é isso aí. A gente espera ter passado as noções básicas de função inversa, tá? Muito obrigado, aproveitem aí o vídeo e até a próxima aula.